Vamos então continuar, nós paramos aqui na 157, vamos continuar agora a pergunta 158. O exemplo da lagarta que primeiramente rasteja na terra e depois se fecha em seu casulo, numa morte aparente, para renascer numa existência radiante, pode dar-nos uma ideia da vida terrena, depois do túmulo e, enfim, de nossa nova existência. O Kardec usa aqui o exemplo da lagarta, né? Que passa pela metamorfose. Ela fica ali presa no casulo e depois ela sai como borboleta para uma outra vida. Então ele usa isso numa metáfora bonita, né? De que nós aqui somos como lagarta rastejando aqui no planeta, difícil, e depois quando a gente se fecha, se prepara, né, nesse casulo que é uma morte aparente, porque a nossa morte é uma morte aparente também, aí é uma borboleta livre, né, um espírito livre. É uma metáfora muito bonita a que Kardec coloca. Vamos ver a resposta dos espíritos. Uma leve ideia, é só uma leve ideia. A figura é boa, entretanto seria necessário não a levar ao pé da letra, como fazeis frequentemente. É só uma figura de linguagem, só uma metáfora, e a gente não pode levar ao pé da letra é o que eles estão colocando. Que sensação a alma experimenta no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Aqui vem uma resposta interessante. Por quê? É o que a gente vê nos livros do André Luiz, né, psicografados pelo Chico. Os espíritos respondem: isso depende. Qual é a sensação que a alma experimenta no momento em que se encontra no mundo dos espíritos? Isso depende. Isso vai depender do seu pensamento, vai depender do seu sentimento, vai depender de como ela levou a vida, de como ela viveu a vida de encarnado, dos seus apegos ou desapegos, do seu aprendizado, dos frutos que deu. Quais foram os seus frutos? Porque, como Jesus colocou, vós sereis reconhecidos pelas suas obras, pelos frutos que deres, como a árvore. Então os espíritos colocam, isso depende. Se tu fizestes o mal, impelido pelo desejo de fazê-lo, não quando você faz o mal sem saber o que está fazendo, por ignorância, pelo não conhecimento, pelo desconhecimento, mas quando você faz o mal com a intenção de fazê-lo, sabendo o que está fazendo, num primeiro momento te sentirás envergonhado, logo assim que se vê no plano espiritual. Para o justo é bem diferente. A alma sente-se como que aliviada de um grande peso, pois não teme nenhum olhar perscrutador, quer dizer, inquiridor, né? Ali cobrador, né? Nós vamos ver aqui que nenhum desencarne é igual, como nenhum reencarne é igual. Nós já falamos sobre isso. E nós vamos ver que conforme o espírito desencarna, ele vai ter como um imã uma atração direta para os seus iguais, os seus afins. Ele vai continuar ligado, se a sua vibração assim o fizer, se a sua energia, se o seu modo de vida, aos seus obsessores. Então nós vamos ver assim uma visão dolorosa, se eu não me engano é o capítulo 7 de Libertação, onde nós estamos vendo ali o espírito ligado aos seus obsessores, ali numa situação horrível, numa região trevosa. Nós vamos ver no nosso lar, isso tudo aqui está no canal, gente. Vamos dar uma... Quem não viu, veja, ou aqueles que viram, rever. Nós vamos ver lá no capítulo 35 do Nosso Lar, quando o André Luiz se encontra com o Silveira, se eu não me engano é esse o nome dele, que era um amigo do pai dele,
que pegou dinheiro emprestado, o pai dele emprestava dinheiro a juros e não pôde pagar, e o André ficou ali insistindo para que o pai cobrasse, não importava que ele estava doente. A mulher desse Silveira foi lá pedir para que ele estava doente, tinha filhos pequenos, estavam passando necessidade, pedindo para que ele desse mais um tempo. Foi pedir para a mãe do André Luiz, a mãe do André foi falar com o pai, e o André colocou para ele não ouvir a mãe, que ela era muito boazinha, que o mundo não era como ela pensava, que ele tinha que ser firme, tinha que cobrar. E ali ele se vê o Silveira, ele está vendo ali espíritos que estão sendo trazidos, e o Silveira é um trabalhador ali. Ele está ajudando a trazer esses espíritos. E aí ele não sabe como se comportar. E ele conversa com a Narcisa. Narcisa fala para ele, vai lá e pede desculpas. Vai lá, abre teu coração. Coloca para ele que você não faria isso hoje, que você se arrepende de ter insistido para que seu pai cobrasse. Aí nós vamos ver o Silveira colocando para ele, não, André, não tem problema. Isso me ajudou muito, isso me fez mudar, isso me fez aprender muita coisa, eu sou grato a tudo o que aconteceu. E eu sei que seu pai está em regiões difíceis, né? A hora que você quiser, vamos juntos até lá para ajudá-lo. Olha que situação. Nós vamos ver em outra situação, também no nosso lar, lá no capítulo 40, quando o André se encontra com Elisa, que foi uma empregada doméstica da casa dos pais deles, do qual ele, por ser o filho do patrão, teve relações sexuais com ela. Então ele abusou do direito da penúria, da situação de pobreza, da situação que ela se encontrava ali, uma menina muito pobre. Ele se usou disso. E depois, quando a família percebeu, ela foi mandada embora e a vida dela descambou. E como ela estava cega ali por causa da sífilis, ela desencarnou cega, ela continuava cega por ter tido uma vida desregrada, ela continuava nas sensações ainda do corpo, ela não pôde vê-lo, e ele se aproximou dela e ela começa a falar ali de toda a situação que aconteceu, e aí ele pergunta se ela guardava rancor, mágoa do rapaz, ela inclusive dá o nome dele, dá o nome da família, né? É ele mesmo ali. E ela fala que no começo sim, ela tinha muito ódio dele, André Luiz, mas que a enfermeira que a estava atendendo ali, que a estava ajudando, fez ela ver que ele não errou sozinho, ela teve culpa, ela queria participar ali da família, ela queria de um jeito, de alguma forma, subir na vida, ela teve a participação de culpa dela em toda aquela situação. E aí ela está aprendendo a perdoar. E aí a gente vê o André colocar para ela, ele não se revela, mas ele coloca para ela que ele a tem como uma irmã e que ele vai procurar ajudá-la. Então a gente vê esses sentimentos, esses reencontros com os nossos devedores, né? Ou com os nossos credores, né? Com aqueles ao qual nós somos devedores. E aí Jesus coloca uma passagem, se restabeleça, né? se desculpe com os seus credores, né? Com aqueles com quem você tem a mágoa, com quem você tem algum rancor, se restabeleça com ele enquanto eles estão caminhando junto a ti, enquanto eles estão aqui, enquanto você está vivo e eles estão vivos, se restabeleça, corte esses laços, porque senão vai ser mais difícil cortar depois. E a gente vê isso no nosso lar, nesses 2 capítulos, né? É muito interessante como a gente, tendo uma visão melhorada, uma visão mais nítida de como as coisas são, quando nós estamos no plano espiritual, a gente se envergonha do que fez e a gente vai procurar refazer, né? No caso do André Luiz, deu para ele poder refazer. Em muitos casos, levou, a gente vê isso nos livros do André Luiz. Nós vamos lá ver uma irmã que estava há 2000 anos procurando as pessoas com quem ela precisava se reconciliar e ela não conseguia encontrar para poder fazer essa reconciliação. Então a gente precisa prestar atenção nisso, precisa fazer uma análise muito profunda das nossas atitudes, das nossas palavras, porque às vezes as nossas palavras são espadas que machucam muito,
a gente analisar o que fez e procurar, enquanto está aqui, se reconciliar com as pessoas com as quais nós tivemos problemas ou dificuldades, porque depois pode ser um pouco mais difícil. Aí nós vamos ver aqui quando ele coloca: na morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não enfraqueceram pela idade e por doenças, a separação da alma e o cessar da vida acontecem simultaneamente? Uma pergunta interessante, né? Na morte por acidente, né? Como é que acontece esse desenlace? Aí os espíritos respondem: geralmente acontece assim, mas em todo caso o instante que os separa é muito curto. Então ele coloca: a separação da alma e o cessar da vida acontecem simultaneamente? Normalmente sim, mas depende muito de cada um. Vamos lembrar que a gente treina todos os dias o desencarne quando nós dormimos, né? O sono, no desdobramento, o corpo fica descansando, nós saímos do corpo e voltamos para a vida espiritual. Então isso é um treino para o desencarne, porque um dia a gente não vai voltar, seja por qualquer motivo, né? Isso é um treino. Nós desencarnamos de uma certa forma todas as noites e reencarnamos toda manhã. Por isso que ao voltar para o corpo a gente precisa fazer esse agradecimento e uma oração, porque nós estamos ali tendo de novo a chance de refazer os erros que fizemos. Nós temos a chance de pedir desculpas, nós temos a chance de aprender coisas novas. Então o renascer do dia é um renascer para a vida também. E o que ele coloca aqui das mortes violentas, normalmente não existe acaso, não existe coincidência. Então numa morte violenta, num acidente, nós vamos ver que as pessoas amigas, os entes queridos estão ali esperando. Em alguns livros nós vamos ver alguns jovens, principalmente, eu não lembro agora o nome do livro, um jovem que desencarna, e ele manda uma carta para a mãe através do Chico, e ele coloca: mãe, a vovó estava ali esperando já o acidente. Na hora do acidente eu já vi a vovó ali, ela já me abraçou. Não existe acaso, não existe acidente, não existe bala perdida. As coisas estão sendo... Não existe vítima aqui nesse planeta. As coisas estão sendo ali... O desencarne está sendo preparado. Por isso que eu coloco: leiam, releiam, né? Nós temos aqui no canal o Obreiros da Vida Eterna, que nós vamos ver a preparação ali para o desencarne. E vamos ver também no livro Ação e Reação o capítulo que fala sobre o desencarne coletivo. É interessante porque eles vão ali se preparar para um acidente de avião, e ali o André vê que são 14 pessoas, se eu não me engano, que vão desencarnar ali naquele desencarne coletivo do acidente de avião, e 6 serão socorridas. O Drúzio, se eu não me engano, que é o mentor que está ali com o André, e o André se espanta: mas por que 6? E os outros 8? Por que eles não serão socorridos? Aí o Drúzio coloca para ele exatamente o que está sendo colocado aqui. Cada desencarne é diferente do outro, é conforme o merecimento. 6 têm merecimento ali para serem desligados e serão amparados e assistidos nesse desencarne coletivo. 8 ainda ficarão ali por algum tempo. Aí ele pergunta: quanto tempo? E aí o Drúzio coloca para ele: vai depender de cada um, vai depender, né, do merecimento, do apego à matéria, à vida material. É isso que os espíritos estão acontecendo. Ele pergunta: na morte acidental, quando os órgãos ainda não enfraqueceram pela idade ou pela doença, a separação da alma e o cessar da vida acontecem simultaneamente? Geralmente sim, é o que eles estão colocando. Mas em todo caso o instante que os separa é muito curto. Então no acidente, o momento da separação ele é rápido, ele é muito curto, mas depende do merecimento cada um, do apego de cada um. Por isso eu coloco aqui o livro Ação e Reação, se eu não me engano, capítulo 18, que é desencarne coletivo. E aí depois ele coloca aqui numa situação:
Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo, porque é uma colocação brusca, né, a decapitação. Eles respondem: frequentemente ele a conserva durante alguns minutos até que a vida orgânica seja completamente extinta. Perdão. Vamos lembrar do fluido vital, né? Ainda existe fluido vital ali no momento da decapitação. Então a vida orgânica ainda continua ali por um tempo, né? O coração bate, a coisa continua ainda acontecendo. Porém, muitas vezes também a apreensão da morte, né? O medo da morte o faz perder consciência antes do instante do suplício. Ou seja, é o medo ali, o pavor da morte, toda aquela situação faz com que ele desmaie, né? Ele ali naquele momento, isso acontece em alguns acidentes também, né? De ver o que está acontecendo ali, aquele susto, ele apaga, e o plano espiritual que está ali para assessorá-lo, porque vamos lembrar, o acidente, a decapitação, o enforcamento, quando eles acontecem realizado por terceiros, existe toda uma história por trás disso. Então, o plano espiritual está ali, não existe acaso, não existe coincidência, não existe acidente. As coisas realmente, existe um preparo do plano espiritual e existe um assessoramento, né, conforme o merecimento. Ele vai estar ali sendo amparado pelos seus familiares, para aqueles que os amam, ou conforme a vida que levou, os pensamentos que teve, ele estará ali junto aos seus obsessores, como eu coloquei ali do livro Libertação, que o levarão para as regiões trevosas, onde tem os justiceiros, né, que a gente vê ali no livro Libertação. Mas aqueles que estão por merecimento sendo assistidos pelos seus familiares, eles encontrarão ali a mãe, o pai, o avô. No caso do irmão Jacó, a filha, né? No caso por exemplo, da Ivone Pereira, o Bezerra de Menezes, que tinha sido o pai dela em outra encarnação. O irmão Jacó também vê o Bezerra de Menezes ali, além da filha, por ele tinha esse merecimento, né, de ser auxiliado ali logo na hora do desencarne. Já comentei, né? Leia um livro, porque é muito interessante o desencarne do irmão Jacó. Então, como eu sempre coloco, né, a gente precisa entender, um desencarne é diferente do outro. Não existe dois desencarnes iguais, como não existe dois reencarnes iguais, né? A não ser, o que eu estava colocando, só vai haver diferença no caso do suicídio, porque aí é uma quebra das leis de Deus. E aí, por exemplo, no caso da Dona Ivone Pereira, nós vamos ver num dos livros do André Luiz, que agora não, do André Luiz não, o André Luiz tem todos gravados no canal, mas um dos livros do Chico, que agora eu não lembro o nome, que o Honório, o Arnaldo Rocha pergunta para a Ivone Pereira sobre os suicídios dela. Ela tem vários suicídios, os dois últimos desencarnes dela são os dois por suicídio, são suicídios seguidos, os dois por afogamento, 2 vidas seguidas dela que ela desencarna por afogamento, que ele pergunta para ela, né, ele pergunta por que, né, 2 desencarnes assim seguidos, por suicídio, por afogamento. Ela fala bobagem de amor não correspondido, bobagens de sentimento. Ela tá ali falando, né, dos problemas dela com o suicídio. Aí ele pergunta para ela, e o que você lembra do fato de ter se suicidado? O que foi o mais difícil? E aí ela coloca para ele, o mais difícil foi ele ficar sentindo os peixes comendo o corpo. Por
quê? Porque este é um dos problemas do suicida. Como o fluido vital ainda está ali, ele vai ficar ali por algum tempo, aquele espírito vai ficar ligado ao corpo, não por castigo, Deus não castiga, mas pelas leis naturais divinas. E o fluido vital está ali, o corpo, o perispírito vai continuar ligado ainda por um tempo com aquele corpo, porque pelo livre-arbítrio, aquele indivíduo quebrou uma lei de Deus. Ele cortou essa ligação do corpo, do espírito com o corpo, enquanto o fluido vital ainda, enquanto ele talvez tivesse ali 10, 15 anos, 20 anos de vida, 5 anos, não importa, mas o fluido vital está ali. Então ele vai, infelizmente, por um tempo, vai sentir o que o corpo está sentindo. Nós vamos ver num dos livros do Humberto de Campos também, quando ele faz uma pergunta para uma moça que foi suicida. Ele faz, acho que se eu não me engano, 10, 11 perguntas para ela. E ela tenha também essas lembranças por causa do suicídio. Então vamos continuar aqui. Vou repetir. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência de si mesmo. Frequentemente, ele a conserva durante alguns minutos até que a vida orgânica seja completamente extinta, entende? Até que o fluido vital se extingua completamente. Porém, muitas vezes também a apreensão da morte o faz perder essa consciência antes do instante do suplício. Ele se desliga, ou pelo medo, pelo susto, ou até por merecimento. Vamos lembrar no livro Ave Cristo, a gente vê isso, né? Que os irmãos, os primeiros irmãos que foram, Ave Cristo, né? Psicografia do Chico pelo Espírito do Emmanuel, os primeiros irmãos que são sacrificados nas arenas ali romanas, o que acontece com eles, né? Eles, por merecimento, são retirados do corpo antes que os animais os agridam e são desligados. Eles vão lembrar no capítulo 30 do Boa Nova, né, o último capítulo do livro Boa Nova, que é Maria. Nós vamos ver que Maria, que é um desencarne lindo, gente, maravilhoso, releiam, que é maravilhoso, né? Ela se ajoelha ali a Jesus. Não vou nem contar, porque leiam, é maravilhoso. E ela pede para ir ver ali, pede a Jesus, né? Para ir ver os irmãos que estão sendo sacrificados na arena. E ela coloca ali, né? Esse desligamento por merecimento, esses espíritos são desligados do corpo para não sentirem o suplício ali do desencarne. Então, ou por susto, ou por merecimento, né? Há esse desligamento do corpo. A gente vê isso também há 2000 anos, Lívia, é um espírito sublime, né? Um espírito de outras esferas. Gente, o Chico coloca que a Lívia não precisou mais reencarnar na Terra depois ali daquela vida dela como a esposa do Públio Lentulus. Ela também, quando está ali na arena para ser devorada pelos animais na arena romana, ela é desligada do corpo antes que o animal chegue a ela, por merecimento. Então, tem a questão da ajuda, do preparo, do trabalho, do plano espiritual, e tem, cada um vai ter conforme as suas obras, como disse Jesus, conforme o seu merecimento. E aí nós vemos aqui uma colocação do Kardec. Palavras do Kardec. Trata-se aqui apenas da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo como homem, né, como matéria, e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Né? Aqui no caso do conhecimento que ele tem pela matéria, né, ele pode desmaiar ali, ele pode ter ainda uma lembrança, porque ele se manteve ligado ali, leva um tempo para o coração parar de bater, apesar da decapitação, né?
Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode então conservá-la por alguns instantes, mas de curtíssima duração, que cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro. Já havia esse entendimento, né, do desligamento do cérebro, porque o desligamento do cérebro é o fluido vital. Porque nós temos aqui na fossa romboidal o ligamento, né? A hora que começa a reencarnação, a primeira coisa que se liga é na fossa romboidal. O perispírito se liga ao corpo que está começando a ser formado no ventre da mãe. E é o último que se desliga. Então nós vamos ver que o último que se desliga é, né, o cordão de prata, né? O cordão de prata está ligado aqui na fossa romboidal. Então o último que se desliga é o cordão de prata. Quando o cordão de prata se desliga, o perispírito está se afastando ali, já não é mais perispírito ali, né? Quer dizer, já é o perispírito. Desculpa, o perispírito está ali se afastando daquele corpo, não é mais alma, porque a alma é quando o perispírito está no corpo encarnado. Na hora que ele se desliga, ele continua ali na sua forma da sua última encarnação, o perispírito desligado do corpo. Se aquele corpo estiver ligado a mecanismos que o mantém vivo, o coração vai continuar batendo, aquele corpo pode continuar ali por algum tempo, no caso do transplante de órgão. Se aquele corpo não está ligado a aparelhos, ele vai entrar naquela agonia, né, que antecede a morte. Quem já passou junto a uma pessoa agonizante até a morte física, isso é muito claro, é uma agonia, aquele coração vai diminuindo, a respiração, aquela respiração agônica, até que o coração cessa. E aí, né, os médicos vêm, se a pessoa está no hospital, vêm, fazem os exames para declararem a morte cerebral. Mas o desligamento do cordão de prata se dá antes disso. E quando não há o desligamento do cordão de prata, não houve a morte. Então vamos lembrar o reencarne de Lázaro, a ressuscitação de Lázaro, né? Que é muito interessante, é uma metáfora com vários ensinamentos, não dá para a gente entrar nessa colocação aqui agora, mas como Jesus não veio derrocar nenhuma lei, Jesus não veio fazer nada contra as leis de Deus, se houvesse o desligamento do cordão de prata, Jesus não o religaria, porque seria ir contra as leis de Deus. O que aconteceu ali, embora Lázaro tivesse já alguns dias ali na caverna, né, com uma pedra que fechava a caverna, Jesus manda que se empurre a pedra e ele coloca Lázaro, levanta e sai. Por quê? Porque embora Lázaro tenha sido dado como morto, o cordão de prata continuava ainda ligado a ele. E ele foi desencarnar, porque nenhum daqueles que Jesus curou, salvou, está vivo até hoje. Todos desencarnaram, porque o desencarne faz parte do processo natural do trabalho e do aprendizado aqui nesse planeta, tá? A gente não pode esquecer disso. Ninguém vai virar semente, todo mundo vai desencarnar. Então o desencarne é esse desligamento do cordão de prata. Ao desencarne, o corpo continua às vezes por algum tempo ali naquela agonia, até que o coração pare de bater. O cérebro já parou de funcionar quando houve o desligamento do cordão de prata. Não há mais possibilidade desse cordão de prata se religar nesse corpo. Houve o desligamento, encerrou a vida corporal, porque ninguém morre. O perispírito se desliga e continua na verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então é o que ele está colocando aqui.
Vou repetir. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode então conservá-la durante alguns instantes, mas de curtíssima duração, que cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro. Isso não implica que o perispírito esteja inteiramente desprendido do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando esta não ocorre pela extinção gradual das forças vitais, os laços que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo é mais lento. Então, houve o desenlace, mas não houve o desprendimento total pela quebra da lei de Deus, que é o caso do suicídio. É isso que ele está colocando aqui. Então, todos os casos de morte violenta, quando esta não ocorre pela extensão gradual das forças vitais, os laços que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo é mais lento, dependendo do quanto aquele perispírito, do quanto aquele indivíduo estava ligado ao corpo. Isso no caso de um acidente natural, de uma morte por acidente, né, acidente coletivo, como aqui eu falei lá do Ação e Reação, do capítulo 18, que é de desencarne coletivo, como no caso de uma decapitação, um acidente de carro, seja o que for. No caso do suicídio é que esse desprendimento demora a acontecer pela quebra da lei de Deus. Então, a gente precisa ter esse entendimento, né? Nós vamos lembrar, nesse caso do desencarne coletivo, o plano espiritual já está mandando todo mundo, o André Luiz está indo ali para o avião antes do acidente acontecer, para ajudar aqueles 6 que tinham merecimento de um desligamento rápido. Os outros 8 iriam ficar ali por um pouco mais de tempo, porque não tinham esse merecimento. A cada um será dado sempre conforme as suas obras. Nós sempre estaremos ligados à lei de ação e reação. Então, de novo, eu vou repetir isso um monte de vezes, gente. A semeadura é livre. Nós vamos semear ou não se nós quisermos, mas a colheita é obrigatória. Se semearmos rosas, colheremos buquês de rosas perfumados. Se semearmos espinhos, teremos que colher todos os espinhos, limpar o terreno e começarmos outra semeadura. Cada um de nós vai colher o que plantou, e isso é muito importante. Ninguém colhe o que não plantou. Então pode estar correndo para pegar um avião e não pega, porque ele não tem que estar ali naquele desastre coletivo. Pode estar no desastre coletivo, porque por N situações ele tem que estar junto com aquele grupo que vai desencarnar ali, mas por merecimento o plano espiritual está mandando para ali os espíritos para auxiliarem no desligamento rápido, na ajuda para que aquele desencarne seja tranquilo, seja pacífico, e isso acontece por merecimento. Então nós precisamos entender que cada caso é um caso e que cada um de nós vai passar pelo seu desencarne conforme viveu a vida aqui na Terra. Se tem merecimento, com a ajuda, o amparo, a festa dos nossos amigos, dos nossos parentes, da nossa família espiritual, do nosso mentor, porque é uma libertação, é o abrir as portas da grade, da prisão, né? Principalmente aqueles que são completistas, que realizaram aquilo que vieram fazer. Nossa, que coisa boa! Dizem, né, isso não sei se é verdade, mas dizem que o Gandhi, quando desencarnou, ele já colocou agora, e agora, qual é o meu próximo trabalho, o que eu tenho para fazer, já saiu andando para continuar no próximo trabalho. A grande maioria a gente vai ver ali no desencarne
do Dimas, por exemplo, em outros desencarnes no Obreiros da Vida Eterna, que tem essa preparação, mas há ali, né, um adormecimento para que não sinta o sofrimento da família, para que não seja ali, para que não sofra. Ali no caso do Dimas, ele é adormecido para que ele é o choro dos filhos, da mulher, ele não sofra com isso, não queira ficar junto ali a eles consolando, né? Porque nós precisamos entender a nossa atitude, a nossa reação diante do desencarne dos nossos entes queridos, eles sentem. Então aquelas pessoas que estão chorando ali, sofrendo, porque a dor, gente, a dor existe, o Dalai Lama coloca isso, a dor existe, ela é real, mas o sofrimento, ele é opcional. Nós vamos sofrer o tempo que nós acharmos que devemos passar pelo sofrimento. Ele é uma opção nossa. O luto existe, a saudade existe, mas o sofrimento é opção nossa. Nós vamos ter ou não. E nós vamos fazer com que os nossos entes queridos sofram pelo nosso sofrimento. E principalmente no caso de criança, nós vamos ver lá entre a terra e o céu, também do André Luiz, né, psicografado pelo Chico, nós vamos ver lá no capítulo da Casa de Blandina, que algumas crianças, o sofrimento da mãe é tão grande, a criança sofre tanto pela dor da mãe, que eles apagam a lembrança da mãe na cabecinha daquela criança, para que ela pare de sentir o sofrimento da mãe. Olha que coisa. Então aquelas mães que estão sofrendo pelos filhos, parem e pensam. Leiam, releiam Entre a Terra e o Céu, para ver o que estão causando aos seus entes queridos, principalmente quando eles são pequenos. Não tem capacidade de entender a dor da mãe pela separação. Então nós temos que nos preparar para a vida, exercendo na vida todo o nosso direito de aprender, crescer, melhorar, buscando a ajuda do plano espiritual para o entendimento, para o crescimento e principalmente nos preparando para o desencarne, nos desapegando de tudo, de todas as coisas, de todas as pessoas, de tudo que é ilusório aqui nesse planeta, porque nada morre, tudo se transforma e nós não morremos, nós pura e simplesmente deixamos um estágio de aprendizado e continuamos a nossa verdadeira vida, levando conosco a bagagem que nós estamos trazendo, a bagagem de aprendizado, de amores vividos, alegrias vividas, descobertas, né? Mudanças. Sabe, poder sair daqui e falar, nossa, como eu mudei, estou saindo muito melhor do que eu vim, isso é muito bom. Infelizmente é para poucos, mas é muito bom. Vamos torcer que nós possamos estar nesse pequeno grupo que desencarna com essa tranquilidade de ter realizado aqui o que se propôs a fazer. Então vamos continuar na próxima pergunta, que vai ser o assunto perturbação espiritual. Até lá!